Onde está o Tribunal Supremo dos nossos sentidos? Eu vou lhe dar uma dica. Cuidado para onde você olha. Qual é a resposta? Qual é o Tribunal Supremo dos nossos sentidos? Os olhos. Os nossos olhos são o Tribunal Supremo, porque neles estão apoiados todos os nossos julgamentos, pois sempre julgamos depois de ver. Concorda? É tão certo isso que as pessoas afirmam que precisam ver para crer. E é justamente aí que está armado a cilada do mal. Precisar ver para crer é um entrave, é um empecilho, pois a fé viva, a fé inteligente, a fé bíblica, a fé no Deus vivo não tem nada a ver com o que vemos, ouvimos ou com o que a gente sente, e sim com o que está escrito e acabou. Fim de papo. Olha só se não é verdade. Palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 20. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Quer dizer, só porque você me viu. Se você não tivesse me visto, você não teria crido. Quer dizer, a sua fé está baseada em cima de emoções, de sentimentos. Aí ele afirma algo fundamental para o sucesso da vida cristã. Leia em voz alta, por favor. Obreiro, colaborador, auxiliar, por favor, pastor. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu sou este bem-aventurado. Eu sou este bem-aventurado. Eu nunca vi o Senhor Jesus fisicamente, mas tão certo como o ar que eu respiro, como a luz que me ilumina. Ele existe, Ele se revelou para mim, Ele me batizou com o seu Espírito, Ele me transformou de criatura para filho do Deus vivo. Ah, meu amigo, é um privilégio crer. A fé é uma revelação, é um pedacinho de Deus dentro de nós. Por isso, cuide dos seus olhos, cuide da sua fé. Cuidado para onde você está olhando. Não se deixe influenciar pelo que você está sentindo dentro da sua própria casa, na igreja, no trabalho, nesta sociedade egoísta em que vivemos, aonde as pessoas afirmam, eu tenho que ver para crer. E ainda vendo, as pessoas decidem não crer. Nós exibimos milhares de casos verídicos, diariamente, milhões de casos verídicos, por exemplo, de pessoas batizadas com o Espírito Santo, provando quem era antes e quem agora são. E ainda assim tem gente que insiste, dentro da sua própria casa, na sua própria vizinhança, na sua própria empresa, ou trabalho, ou universidade, ou escola, a não crer. Então isso fica provado que a fé é uma revelação. E você que tem essa fé revelada, guarde, valorize. E não esqueça, cuidado para onde você está olhando. E não esqueça, o nosso galardão é muito grande, mas tão grande que você e eu não podemos colocar em perigo, sabe? Em risco por picuinhas. Pessoas que não têm o que fazer, falar e muito menos acrescentar às nossas vidas. São inimigos da cruz de Cristo. Por estes devemos orar, mas não olhar jamais, nem seguir os seus exemplos. Muito boa noite, está mais uma vez no ar o seu programa Obreiros em Foco. Bispo Irlan já está aqui em estúdios conosco para responder as perguntas enviadas ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o número 953 39 28 28, 0 operadora 11. A este número você não deve ligar, mas enviar a sua experiência, você que participou da última vigília do fogo, transmitida aqui diretamente do Templo de Salomão, você que participou conosco aqui em São Paulo ou em um outro estado. A este número você deve enviar então a sua experiência ou uma pergunta ao número 953 39 28 28, 0 operadora 11. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo, boa noite a todos. O senhor estava falando aí sobre a fé salvadora, a fé que é uma revelação. Essa fé é dada pelo Espírito Santo. Mas o que será que o Espírito Santo vê para poder dar essa fé para a pessoa? Justamente, penso eu, o desejo, o objetivo de glorificá-lo, de servi-lo, porque Sim, a fé é a ponte que nos une a Deus.
essa fé é a que nos faz crer e servir e obedecer e sacrificar ao Deus que nos criou, ao Deus que deixou as Escrituras Sagradas, e por isso o Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, e a fé vem pelo ouvir. Sim, Senhor. E ouvir a palavra de Deus. Então, penso eu que Ele dá essa fé justamente para que a gente possa servir. É verdade. O Senhor fala sempre, o preço que nós cobramos é a sinceridade. Eu penso que o Espírito Santo vê a sinceridade da pessoa e Ele dá essa fé salvadora para ela. Concordo plenamente. Vamos à nossa central de atendimento falar com o pastor Milton da UFP, Universal nas Forças Policiais no Brasil. Pastor Milton, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Júlio. Boa noite, Bispo Irlan, e a todos que nos acompanham agora por essa programação. Estamos aqui na central de atendimento. E essa pessoa, Bispo Júlio, que está agora afastada, já foi um obreiro, já foi um colaborador, um membro da igreja e hoje está aflito, desesperado. Você pode estar ligando aqui, temos pessoas, pastores, esposas, pessoas capacitadas para estar orientando e te ajudando. Muito bem. O pastor Milton, você faz parte do grupo Universal nas Forças Policiais, e qual foi o último evento, qual foi a última experiência que lhe impactou nesses últimos dias? Nós tivemos nesta última quarta-feira um evento da Polícia Militar ali na nossa catedral, na igrejinha da nossa catedral ali de Guarulhos, com a valorização policial. Tivemos ali, Bispo Júlio, 80 policiais, mais familiares e outras autoridades convidadas. Ali policiais receberam medalhas, policiais foram valorizados, inclusive nós, né? Foi reconhecido pelo comandante lá da área, Coronel Marco Antônio, foi reconhecido o trabalho do programa FP, esse trabalho de assistência espiritual, social, valorização, vida humana às nossas autoridades. Ele lá nos agraciou ali com um diploma, um símbolo do batalhão. E aconteceu um fato até interessante, Bispo. Diga lá. Um policial hoje nos procurou hoje, né, e ele falou que aquela oração que eles receberam na quarta-feira passada surtiu efeito na vida dele. Ah, que bom. Ele me abraçou e disse, olha, muito obrigado por esta oração que me ajudou muito. Muitos policiais têm sido assediados emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente por situações que tentam deprimi-los, oprimi-los e levá-los até o suicídio, né? Nós temos acompanhado casos de vários policiais que dedicaram toda uma vida à sua carreira militar, ao serviço da população, mas quando mais necessitaram de apoio, de ajuda, não houve ninguém para escutá-los. Quando se depararam com problemas pessoais no casamento, com a perda de um ente querido, com uma dificuldade financeira, uma vez que os nossos policiais não são bem remunerados, isso é uma vergonha para a nossa nação, diante do serviço que eles prestam. E muitos, infelizmente, se enclausuram em um mundo de opressão, né? E acabam se tornando uma bomba relógio. Nem eles mesmos querem, claro, ser assim ou estar assim, mas eles não sabem a quem recorrer. E o trabalho da Universal com as forças policiais tem sido esse escape, tem sido essa ponte, tem sido esse bote salva-vidas, ou Milton? Pode-se dizer, sim, Bispo, que tem sido bote salva-vidas, porque o senhor sabe, os nossos policiais, as nossas autoridades, elas têm essa postura, né, de sempre estar forte, sempre estar bem, mas como o senhor bem disse, ali é um pai de família, ali é um filho, é um marido, uma esposa, um ser humano que passa por problemas diversos como qualquer outra pessoa e que muitas vezes não tem onde buscar ajuda. E o programa FP, Universal nas Forças Policiais, tem sido como esse bote salva-vidas aí, estendendo a mão para as nossas autoridades, dando essa assistência para eles. A nossa consideração, o nosso respeito e as nossas orações a todos das Forças Armadas e os policiais, né, de São Paulo e do Brasil. Bem, aí na central, então, você está à disposição dessa pessoa que se afastou para que ela possa entrar em contato através do número 3573-3535, 0 operadora 11, e desabafar e receber o resgate em casa, no hospital, aonde quer que ele esteja. Você vai entrar em contato com o bispo, com o pastor dos obreiros nesse estado, para que o resgate chegue a esta pessoa que você mencionou ao início, que já foi um obreiro, um colaborador, um membro, mas por descuido da fé e por não ter sido batizado com o Espírito Santo,
ou por ter sido batizado, mas por ter desvalorizado o Espírito Santo, acabou apagando o Espírito e caiu, e agora permanece caído e não tem forças para se levantar. Sim, senhor. Assim como é acionado, né, uma viatura, uma equipe policial para atender alguém que está passando dificuldade, nós temos também a nossa equipe de resgate, que nós estaremos enviando até essas pessoas que aqui ligarem e buscar essa ajuda para que nós possamos ajudá-la a voltar para os braços de Deus. Tá aí, então. Vamos à primeira pergunta, então, enviada ao programa. Já temos uma já para responder. Por favor. Olá, Bispo. Eu sou a Nádia, obreira aqui da sede Pirajussara, Zona Sul. A minha dúvida é a seguinte: como orientar uma pessoa que acha que tem o Espírito Santo, mas não tem? Ô Nádia, boa noite, de Pirajussara. Nádia, realmente é muito difícil e complicado. Eu costumo falar que nós temos 3 grupos de pessoas. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e sabem que não são, e aqueles que não são e acham que são. Este grupo realmente é o grupo mais difícil de ajudar. Porém, você quer aconselhar essa pessoa que você percebe, que você vê que não é batizada com o Espírito Santo, mas ela insiste em afirmar, em dizer que é batizada com o Espírito Santo, ela acha que é batizada com o Espírito Santo, peça que ela apele para a inteligência dela, peça que ela confira o fruto do Espírito Santo, ela mesma. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio, fidelidade. A pessoa diz que é batizada com o Espírito Santo, mas a pessoa mente, ela fala palavrão, ela engana, ela tem maus olhos, ela tem malícia, ela não é batizada com o Espírito Santo. Peça que ela confira isso na própria vida dela. E enquanto ela não reconhecer que ela não é batizada com o Espírito Santo, dificilmente ela será. Muito bem. Você conhece a cantora Sula Miranda? Você que tem um familiar, um conhecido que acompanha, né, a história dessa cantora, Sula Miranda, ela vai participar do nosso programa hoje. Mas antes, eu quero que você saiba o que aconteceu na terceira vigília do fogo, a vigília do fogo abrasador nesta feita, o último, realizado pelo Bispo Macedo aqui no Templo de Salomão para todo o Brasil. Vocês vão acompanhar agora, vamos acompanhar a experiência dessas pessoas aí do Piauí. Um forte abraço para todos os membros, evangelistas, colaboradores e obreiros da Igreja Universal aí no estado do Piauí. Vamos lá? Terceira vigília do fogo abrasador. Diferentemente das 2 anteriores, que tiveram a duração de uma reunião normal, esta foi realizada a noite inteira, mas o objetivo foi o mesmo: avivar a fé dos servos de Deus e levar ao batismo com o Espírito Santo aqueles que ainda não eram batizados. E foi a parte que o Bispo Júlio, ele falou: pode falar na língua dos anjos, e foi um momento tão marcante na minha vida que veio o Espírito Santo, a confirmação dentro de mim. A distância não impediu que os obreiros, os integrantes dos grupos da Universal ou até mesmo pessoas que tinham abandonado a fé se encontrassem com Deus e tivessem o fogo aceso dentro deles. Foi uma experiência muito forte, pois eu pude ser renovado espiritualmente e aprender com as palavras do Bispo Macedo como avaliar as nossas ofertas, como nós temos sido diante de Deus. Eu tenho o espírito da criação. Se o Espírito de Deus, o Espírito que criou, que disse haja luz e a luz apareceu, que criou tudo isso, se esse Espírito está dentro de mim, então eu tudo posso. Estou saindo daqui hoje com a minha fé renovada, após essa vigília que foi gloriosa, que ficará para sempre marcada na minha vida e no meu ministério. Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé
e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Para se herdar, tem que ser membro desta família, tem que ser filho. Daí a importância do batismo com o Espírito Santo. Deus me escolheu, Deus escolheu a você, obreiro, a você, colaborador, a você que já foi batizado, selado com o Espírito Santo, para que sejamos herdeiros do reino dos céus. Não é maravilhosa essa proposta? A fogueira santa no Templo de Salomão é para você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você que ainda não se tornou rico para com Deus. Talvez você seja famoso, talvez você seja rico, talvez você seja formado, talvez você seja bem intencionado, mas você é pobre. Você é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Você é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que você tem é conhecimento. Veja só. Por isso esse vazio, por isso nada lhe preenche e vai para a Europa, e vai para a Ásia, e vai para a África, e vai para um país, e vai para o outro, e vai para uma festa, e vai para outra festa, e entra num relacionamento, e sai do relacionamento, e se envolve com mulheres, e se envolve com homens, olha, e se envolve com um velho, depois com um jovem, depois com a velha, depois com a jovem. A única coisa que falta você tentar é mudar o seu sexo. Você já percebeu? Se é que já não passou na sua cabeça. E não vai resolver. Não resolve não. Só o batismo com o Espírito Santo. Meu amigo, ouça, se você diz, bispo, mas eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro. Você pode não ter dinheiro. Mas se você tem uma fé revelada, quer dizer, uma fé na palavra de Deus, uma fé bíblica, então, meu amigo, você vai crer na promessa. Na promessa que é o Espírito Santo. A promessa, a maior promessa das mais de 23 mil promessas que há na Bíblia, há mais de 23 mil promessas. A maior de todas, a que coroa todas estas milhares de promessas, é o batismo com o Espírito Santo. E quando você recebe, você se torna herdeiro do reino que prometeu aos que o amam. Por isso que quem ama a Deus vê o sacrifício não como para diminuir, não como para tirar, não como para empobrecer, mas para nos enriquecer. Porque o sacrifício faz a gente ficar na dependência de Deus. Você que participou das vigílias, você que investiu e foi batizado com o Espírito Santo, conta para a gente a sua experiência. Liga para a nossa central, nós vamos falar com você, ou grava um vídeo objetivo falando do que aconteceu nesta vigília e envia para o nosso WhatsApp ao número 953 39 28 28. Nós queremos saber se você agora é rico, tá? Porque só os batizados com o Espírito Santo é que tem a riqueza espiritual que vai herdar, né, o reino dos céus. E quem se torna herdeiro do reino dos céus não vai herdar o reino de Deus. O reino de Deus começa aqui na terra. O reino de Deus é aqui na terra. E o reino dos céus é após a morte ou após o arrebatamento da igreja. Bem, nós vamos a mais uma pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco, o Bispo Irlan vai responder e depois nós vamos tomar conhecimento desse caso verídico através do Folha Universal, que foi um instrumento nas mãos do Altíssimo para salvar esta família. Olá, bispo, meu nome é Jorge, sou de São Paulo. Gostaria de saber até que ponto não é errado um cristão ter uma amizade com um incrédulo. Oi, Jorge. Então, Jorge, o que Jesus faria? Quando o Senhor Jesus estava ali com os pecadores, o intuito, o objetivo era salvar, mas não era participar das obras deles. A palavra de Deus diz: que comunhão pode haver entre o cristão e o incrédulo? Que sociedade pode haver entre a luz, entre Deus e o maligno? Sabe? Então, eu penso que se você não estiver definido na sua fé e você não tiver amizade com aquela pessoa, mas tem o objetivo de dar o seu testemunho, de ganhar aquela pessoa,
Agora, ter uma amizade por ter com a pessoa incrédula, eu não acho saudável. Até porque o Senhor Jesus diz que aqueles que se fazem amigos do mundo, estes se constituem inimigos de Deus. Então, é bom que você vigie se você tem esse tipo de amizade com pessoas incrédulas. E há aqueles que colocaram em risco a sua fé, a sua salvação, dizendo, eu vou me tornar amigo dele para ganhá-lo para Jesus. Mas acabou misturando as coisas, acabou perdendo o foco de evangelizar e acabou sendo influenciado. Daí o perigo da amizade com pessoas que não querem a verdade, não querem fazer o que é certo, elas gostam da sem-vergonhice, da corrupção, da promiscuidade, da mentira. Elas gostam da safadeza e querem continuar assim. Por quê? Porque ainda não quebraram a cara. Como é que é? Porque ainda não chegaram no fundo do poço. Como é que é? Porque não comeram ainda o pão que o diabo amassou. Porque no dia que elas comerem, quebrarem, chegarem no fundo, como eu cheguei no fundo, quebrei a cara e comi o pão que o diabo amassou, elas vão olhar para o alto como você e elas vão buscar ajuda. Mas a partir do momento que uma amizade incrédula começa a querer se aproveitar da boa intenção do obreiro, da obreira, do evangelista, do colaborador, do cristão, para influenciá-la ao erro, porque essa pessoa realmente não reconhece que precisa de ajuda. Então, a proximidade que existe é para evangelizar, testemunhar, mas nunca, jamais, em tempo algum, se deixar influenciar. Bem, nós vamos agora acompanhar o caso verídico da senhora Cristina, ela que sofreu com problemas em seu casamento, problemas sérios. Ela vai falar ao respeito e vai dizer como hoje está a sua vida depois que ela recebeu o Folha Universal, que foi um instrumento de evangelização para a salvação dela. Ela vai falar de quem mais também. Eu sou a obreira Cristina, aqui da Igreja Universal de Viçosa do Ceará, e eu cheguei na igreja através da Folha Universal. Numa sexta-feira, eu fui convidada pelas obreiras que estavam evangelizando, e hoje eu estou aqui na igreja, firme no meu casamento, porque eu cheguei sofrendo no meu casamento. E através da Folha Universal eu fui evangelizada, e hoje eu estou aqui com a minha família na presença de Deus. No Folha Universal, desta semana, matérias muito importantes, que vão enriquecer a sua vida espiritual e que vai lhe educar. Tudo aqui que a gente imprime neste jornal é escolhido a dedo, com muito cuidado, por uma equipe de pastores, de bispo, que tem o objetivo de ajudar a você, a sua família. Se você ainda não leu o exemplar desta semana, leia. E patrocine, você que tem condições de patrocinar agora mesmo um fardo que contém 125 jornais. Você que pode fazer agora uma doação de R$250, você vai cobrir os gastos da impressão desses 125 exemplares. Você que diz, bispo, olha, eu posso patrocinar 10, 15, 20. Faça a sua doação agora através dos meios que o Davi coloca aí em tela dividida. Eu tenho aqui o Folha Universal desta semana aberto na página Folha Informa, falando sobre você precisa mesmo comprar algo? Em tempos de Black Friday, muitas pessoas gastam dinheiro com o que não precisam e muitas outras compram por impulso. Fuja dessa atitude. E aqui tem orientações de como você não ser vítima desse espírito do consumismo, né, excessivo, principalmente agora nesta época do ano. Na página 10, o panorama falando sobre o Covid-19, quase 5 milhões de pessoas já recuperadas no Brasil, e nós vamos orar pelas famílias, para as mais de 172 mil famílias que sofreram a perda de um ente querido. Aqui na página Cura 12, ele não falava, nem movimentava o braço e a mão. É o testemunho, o caso verídico deste senhor, que chegou na Igreja Universal em estado gravíssimo. Né? O poder transformador da fé livrou o Valdir Dias das complicações do AVC. E aqui ele fala juntamente com a sua esposa a sua experiência. A Sula Miranda recebeu o Folha Universal. Ela também usa o Folha Universal, né, Sula? Ela é cantora, a Sula Miranda, que também participa do trabalho evangelístico da Igreja Universal, através do trabalho com os caminhoneiros, né, em todo o Brasil. Ela que tem levado
esperança através do seu testemunho e através da sua fé. Ela diz assim: eu acompanho o trabalho da Folha Universal há anos. Vejo a seriedade e o comprometimento do jornal de levar a informação de maneira impecável a milhares de leitores do Brasil. Que Deus abençoe a senhora e a toda a sua família. Faça como a sua. Patrocine e faça uso do Folha Universal como meio de evangelização para chegar e dar a outros a mesma oportunidade que um dia nos foi dada. Deixe-me falar com a central de atendimento. O pastor Milton está aí, ele na central de atendimento com uma equipe de auxiliares, de levitas e esposas de pastores aqui do templo, para receber a sua ligação e enviar o resgate aonde você está. Independentemente do erro que a pessoa tenha cometido, Milton, pior que errar é não reconhecer o erro. Pior que errar, bispo, é continuar nesse erro, né, e não reconhecê-lo. Aqui já ligou a dona Fátima, ela é aqui de Piracicaba, São Paulo, e ela diz o seguinte, bispo: está afastada há mais de 5 anos, e nesse período que ela está afastada, ela relata aqui que está com um grave problema de saúde, né, com problemas graves no pulmão, está com insônia, oprimida e fraca na fé. Olha, dona Fátima, o que falta para a senhora é justamente o que o bispo acabou de falar: reconhecer e voltar para Deus. Esses 5 anos que a senhora esteve afastada, ou está afastada, foram 5 anos de sofrimento, mas agora a oportunidade da senhora estar de volta nos braços da fé. Nós iremos enviar, bispo, uma equipe de resgate até a dona Fátima. Temos também aqui... Aproveitar, o Milton, e dizer para ela que sábado agora nós vamos ter aqui no Templo de Salomão, transmitindo para todo o Brasil, a reunião do Alta Ajuda, que é importante que ela, como mulher e afastada, dê o passo de fé para buscar. Coloca aqui a foto nossa em família, por favor. O Bispo Macedo, Dona Esté, por favor. A Cristiane, a Viviane, Bispo Renato, eu. Estaremos juntos aqui neste sábado, no Templo de Salomão, às 18 horas. Ela fala de qual estado, Milton? Ela aqui de São Paulo, ela aqui de São Paulo. Então, qual a distância de... Interior, né? Então, interior. Ela pode participar aí na sua cidade, né? De forma mais segura, não vai ter que fazer uso de transporte. Então, a Dona Esté, a Viviane, a Cristiane e as demais esposas de bispos e de pastores aqui do templo estarão presencialmente nessa reunião do Alta Ajuda, uma reunião voltada para as mulheres, onde o Bispo Macedo vai ministrar uma parte deste encontro, né, das mulheres, que certamente é uma oportunidade para você que está afastada voltar e voltar já. Obrigado, Milton. Eu já volto aí à central com mais uma participação sua, enviando o resgate aos telespectadores, aos internautas, aos ouvintes do programa Obreiros em Foco. Tem uma ligação, nós temos uma ligação de alguém que quer falar conosco. Alô, boa noite. Boa noite, bispo. Com quem eu falo? Com o Lucas Fonseca. Oi, Lucas, tudo bem? Sim, senhor. Você fala da onde? Sou do Rio de Janeiro, Campo Grande. Do Rio de Janeiro. E então, Lucas, qual é o motivo da sua ligação? Contar minha experiência com eu tive batismo com o Espírito Santo nessa vigília do fogo. Sério? Sim, senhor. Você já está na igreja há quanto tempo? Vai fazer 5 meses. 5 meses? Sim, senhor, mas eu sou afastado, eu estava afastado. Há quanto tempo? Aí eu voltei. Afastado há quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. 1 ano afastado. E como é que foi esse 1 ano afastado, Lucas? Foi só desgraça, bispo. Por quê? Vivi com a vida totalmente destruída, entrei no mundo da depressão, das drogas, me envolvi com o espiritismo. Estava totalmente desacreditado de mim, sim, senhor. Você já estava na igreja há quanto tempo quando você decidiu se afastar? Eu nasci na igreja, eu tenho 25 anos. Caramba! Fui criado. E você mesmo sabendo, né, conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo conhecimento diante de tudo que a gente fala, ensina e exibe, como, por exemplo, os encostos, né, que vieram para matar, roubar, destruir, você então virou a cabeça e foi para o espiritismo nesse 1 ano que você ficou afastado, depressivo, vício, você falou vícios? Sim, senhor. Vícios de quê? De drogas, pornografia? Sim, senhor. Droga, pornografia, tudo que o mundo oferece.
E aí, como é que foi essa experiência? Você achava que saindo da igreja, fazendo tudo isso, seria feliz? Por que você saiu? Porque eu deixei entrar mágoa. Eu já não olhava as coisas de Deus com santidade. Eu já tinha perdido o temor para com Deus. Entendi. Eu comecei a olhar como se fosse fazendo as coisas para o homem. E foi aí que eu acabei chegando no fundo do poço. Cansou, né? A pessoa, quando olha para o homem, quando a gente faz as coisas esperando reconhecimento, ou posição, ou a fama na igreja do Senhor Jesus, a pessoa acaba desanimando, porque só Ele é Senhor, todos nós somos servos, né? Independentemente das responsabilidades que cada um tem. E você, então, por falta, na verdade, do Espírito Santo, né? Você foi esfriando, se é que um dia você foi batizado, ou você acha que nunca foi batizado diante do que aconteceu? Eu acho que eu fui, mas por eu deixar coisas fúteis entrar dentro de mim, eu acabei priorizando coisas fúteis e deixei de priorizar o Espírito Santo. Entendi. E aí voltou e nesses 5 meses focou no Espírito Santo e no sábado passado, quer dizer, no sábado, na sexta para o sábado, aconteceu, fui batizado. Sim, senhor. Quem é o Lucas de agora? Nesses 7 dias, quem é que você tem visto aí dentro de você? Bispo, ontem mesmo eu estava conversando com a minha avó, eu perguntei à minha avó, seja sincera para mim, como é que eu estou? Porque eu vendo é uma coisa, mas as pessoas à nossa volta vendo é totalmente diferente. É isso aí. Porque eu era um jovem, um neto, desobediente, eu brigava, ela falava qualquer coisa comigo, eu retrucava, eu não gostava. Eu não gostava de ser mandado, essa é a verdade. Mas aí foi onde eu tive que reconhecer o meu erro, onde eu estava errando e mudar. Eu mudei totalmente. Minha avó ontem falou assim, caramba, até o teu rosto dá para ver uma diferença. Hoje eu vejo o brilho no seu olhar. Amém. Lucas, você sabia que o primeiro trabalho do Espírito Santo em nós é contrariar a nossa carne. O Espírito Santo, ele contraria as nossas vontades. Não é que ele não quer que a gente seja feliz, ele quer que a gente seja mais feliz do que a gente possa imaginar. Ele quer que a gente seja tão feliz e tão realizado que ele quer morar na gente e quer nos levar para os céus para morar com ele por toda a eternidade. Imagine só você. Mas, ele contraria a gente. Por que ele contraria a gente? Porque a gente vive, o ser humano tem 5 sentidos, né? Como eu falava no início do programa. Mas quem tem o Espírito Santo não vive pelos 5 sentidos, vive pelo 6º sentido, que é pela fé. Quando disse Jesus, o meu justo viverá pela sua fé. E o viver pela fé, Lucas, é justamente aceitar ser contrariado, é se sujeitar, é obedecer, é sacrifício. É sacrifício. O que o Espírito Santo pede é que a gente sacrifique a nossa vontade, o nosso querer, pela vontade, pelo querer dele, que sempre será melhor e superior ao nosso. Bem, o que você quer dizer para essa pessoa que está afastado, para este jovem, este obreiro, este colaborador? Você chegou a ser um oficial da igreja, Lucas, ou não? Eu cheguei a ser candidato. Candidato a obreiro? Sim, fazer o CPO, no caso. Mas chegou a fazer esse CPO ou não? Não, senhor. Tá. Então, qual é o seu conselho para essa pessoa que evangeliza, que está na igreja, que está prestes a cair em tentação, se prostituir, ou se envolver com o espiritismo, ou jogar tudo para o alto e dizer, eu já não creio mais em nada, eu vou agora ser da pá virada, eu vou agora fazer tudo que eu não podia fazer quando eu estava na fé buscando a Deus. O que você tem a dizer a esta pessoa? O mundo, ele é prazeroso, ele oferece aquilo que a nossa carne pede, mas o Espírito Santo não. Ele dá o que é mais importante, é a nossa salvação, a nossa eternidade. Pode satisfazer a vontade da sua carne por alguns instantes, por alguns momentos. Aquele prazer. Mas eu te garanto que a felicidade maior que é o Espírito Santo, a paz interior, isso eu te garanto que o mundo não vai te dar. Só o Espírito Santo. É isso mesmo. Lucas, foi um prazer imenso falar com você. Faço votos que você participe do próximo CPO e, sendo da vontade de Deus, faça a obra de Deus e seja um instrumento nas mãos dele. Ouça, tentado você sempre será,
contrariado, sempre seremos. E se você errar, não erre deliberadamente. Você vai errar porque você é humano, mas não peque descaradamente, porque isso desagradaria profundamente o Espírito Santo, né? E Deus vai usar você para ganhar outras almas. Bispo Irlando. Me parece, bispo, que o Lucas, não sei se você pode afirmar, que você também voltou em uma das vigílias, né, Lucas? Sim, senhor. Foi a vigília da peneira. É Sim, isso? bem lá atrás, sim, senhor. Sim. Ah, é? Voltou então tá na vigília da peneira e foi batizado com o Espírito Santo. Na vigília do fogo. Pô, arrebentou. Força, um abraço. Qual o nome da avó? Jussara. Jussara, um forte abraço para a senhora, Jussara, e para toda a família do Lucas, tá bem? Para todos vocês aí do Rio de Janeiro. Até a próxima, Lucas. Nos veremos aqui no templo. Senhor. Já veio ao templo, já? Sim, senhor. Então nos veremos outra vez aqui no templo ou nas nuvens, tá? Sim, senhor. Vamos então agora um trecho dessa vigília do fogo abrasador com a presença do Bispo Macedo. Preste atenção. Ainda que você sirva na igreja, você ajuda as pessoas, você orienta, é importante, é extraordinariamente importante. Ainda que nós oremos para as pessoas, libertemos as pessoas das suas enfermidades, etc, 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 nós fazemos apenas aquilo que Jesus mandou, nada mais do que a nossa obrigação. É minha obrigação pregar o Evangelho, é minha obrigação abençoar a sua vida, prosperar você, mas sobretudo é minha obrigação levar a sua alma à salvação. Essa é a minha principal obrigação, a minha responsabilidade. Então, por favor, pense com inteligência, use a sua cabeça. Não dê ouvidos à sua carne, ao seu coração, porque você vai se arrebentar, mesmo servindo a Santa Ceia, mesmo participando da Santa Ceia, mesmo curando as pessoas, mesmo fazendo a obra de Deus. Não se iluda. Essa é a lei da fé. A lei da fé é essa. É a fé inteligente, a fé racional, a fé que faz você ter a visão de Deus. Daí a importância, meu amigo, de você, nesta fogueira santa, focar no Espírito Santo, se você ainda não é batizado, se você já é um servo de Deus, poxa, você já é um colaborador, um evangelista, uma pessoa cheia do Espírito Santo, então que você vá para o altar em busca do cumprimento da promessa que ainda não se cumpriu. Veja só o plasma, por favor. Os ricos na fé são os que materializam a fé como Abraão materializou. Leia em voz alta. Eu não ouvi. Por favor, um pouquinho mais alto. Obrigado. Os ricos na fé são os que materializam a fé como Abraão materializou. Uma coisa é falar, eu creio. Uma coisa é falar, olha, amém. Uma coisa é falar, oh glória, aleluia. Tudo isso é muito bom, muito bonito, mas a fé, meu amigo, é muito mais que levantar as mãos, que cantar louvores, que dizer aleluia, amém, glória a Deus. A fé, ela tem que ser materializada, porque a fé sem obras é morta. E Abraão materializou a fé como? Por meio da obediência, por meio da entrega, por meio do sacrifício. Por isso o sacrifício. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Mas Ele nos convida ao sacrifício para que a gente aprenda a confiar, a depender dEle, e então Ele vai ficar em evidência, nos amparando, nos guiando, como fez com Abraão. Foi pelas obras que a fé de Abraão se confirmou. Então, aqueles que são filhos de Abraão têm uma fé prática, não tem uma fé teórica, não tem uma fé de falar, tem uma fé de fazer, uma fé de agir, uma fé concreta. Bem, a senhora Rúbia vai provar agora para a senhora o que está faltando na sua vida. Ela vai provar o que está faltando na sua vida. Não é homem, não é dinheiro, não é saúde. O que está faltando na sua vida não é família. Ué, o que está faltando então? É o que não faltou na vida da senhora Rúbia. Por isso ela superou os fogos e os terremotos. Meu nome é Rúbia, eu sou da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Estou como obreira há 24 anos e eu já passei por muito fogo e terremoto. O mais forte que me marcou muito foi quando eu estava casada há cerca de 8 anos
né, servindo a Deus com meu esposo, também obreiro. E de uma hora para outra eu vi tudo desmoronar. Eu vi aquele homem de Deus com quem eu me casei, sedento por almas, perder totalmente, completamente o desejo de buscar Deus. E de uma hora para outra tudo acabou. Ele saiu da obra e aquele homem fervoroso, desejoso por almas, eu vi ele apagar completamente. Eu vi dentro de casa um homem triste, depressivo, frustrado, tinha discussões dentro de casa, né? E eu falava para mim mesmo, poxa vida, eu como obreira e tanta discussão, tanto problema dentro de casa. E eu lembro que uma certa vez eu estava na igreja, domingo de manhã, eu me tranquei no banheiro durante a reunião e comecei a chorar. E muitas vezes Deus falou comigo, calma, vai dar tudo certo. Então, no final de 2016, eu fui para o Tudo ou Nada numa Fogueira Santa. A proposta era de transformação de vida. E eu falei, meu Deus, eu preciso dessa transformação. Eu não aceito mais a situação. Então, uma semana após eu ter passado no altar e feito o meu voto de sacrifício por ele, pelo meu casamento, né, pelo nosso casamento, aquele homem que era irredutível, de coração duro, aquele homem começou a se quebrantar. E eu lembro que a minha filha, com cerca de 9 anos, ela falou assim, mãe, meu pai está sorrindo. Quando foi no final de 2017, ele começou a fazer o CPO e hoje, novamente, está como obreiro, né? Quebrantou o coração, voltou a ter aquele desejo pelas almas, voltou a fazer a obra de Deus junto comigo, né? E como a promessa de Deus foi feita para mim e se cumpriu, né? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A senhora Rúbia, ela viu fogo e terremoto, não negou a fé, não saiu da obra, não parou de sacrificar, mas foi para o altar. Hoje está aí. Ela continua servindo a Deus. Seu marido voltou, foi resgatado e hoje os seus filhos também fazem a obra de Deus. Estão todos salvos. Meu amigo, o que você quer, o que Deus quer. Entre essas duas, entre o seu querer e o querer de Deus, tem que haver o sacrifício, a renúncia. O que Deus quer é sumamente melhor e superior ao que você quer. Mas para Ele fazer a vontade dEle, que é batizar você, que é renovar, que é salvar, você tem que abrir mão do seu querer. Não tente impor o seu querer a Deus, porque isso não vai funcionar. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Eu quero agradecer o pastor Milton, que trouxe aqui em mãos os nomes das pessoas que ligaram e participaram do nosso programa através da Central de Atendimento. Suas considerações finais, Milton. Bispo, nós estamos orando e vamos continuar orando por essas pessoas. O resgate vai chegar até elas. E acerca do trabalho do FP, até os obreiros que quiserem participar podem estar procurando os pastores para poder nos ajudar no trabalho com as autoridades. Qual é o meio de comunicação para entrar em contato? Temos as redes sociais, Facebook, Instagram, o FP Brasil, o FP São Paulo. Tá aí. É uma honra participar desse grupo, né, que faz a diferença na vida de milhares de pessoas no Brasil. Bispo Irlan, suas considerações finais. Amanhã, 18 horas, reunião do Godlywood Alta Ajuda para todas as mulheres. Ana Paula vai estar participando, com certeza. Né? Presencialmente. Presencialmente. Viviane, a Cristiane, a Dona Esther, o Bispo Macedo. Certamente será uma noite memorável. Participe. Você aí no seu estado, leve a sua família, seus convidados, especialmente as mulheres. Você que conhece uma mulher que está depressiva, agressiva, triste, traumatizada, sentindo a dor da perda de um ente querido em meio a esta pandemia, a uma morte prematura, a um acidente, sofrendo a dor do divórcio, sabe? A angústia, só o Espírito Santo pode, né, remover e trazer paz, alegria e segurança. Muito obrigado, senhores. Foi um prazer imenso, mais uma vez, estar com todos vocês e o programa Obreiros em Foco. Não esqueça, nos veremos aí hoje ou nas nuvens.